Então, viva a todos e bem-vindos a esta apresentação sobre 2026, que será um ano da Lua de Fogo, na qual nós faremos aqui uma incursão, uma viagem nas perspectivas do que é que pode ser, à luz da astrologia ocidental, este novo ano, um ano muito rico. Eu diria que, se tivesse que sintetizar numa palavra, diria que potencialmente emocionante, a vários níveis. Então, para quem não me conhece, o meu nome é João Medeiros, trabalho em astrologia há mais de 20 anos, gosto particularmente desta área que nós vamos falar hoje, que é a astrologia mundial ou a astrologia coletiva. É com muito prazer que faço esta, digamos assim, antevisão de cenários possíveis e quero só explicar como é que nós vamos estruturar aqui esta viagem. Primeiro, nós vamos falar desta ideia do ciclo de 7 anos e de ser um ano da Lua e fazer aqui uma perspectiva de passado, presente e futuro em relação aos anos passados e aos anos futuros à luz deste ciclo de 7 anos e o porquê da utilização desta ferramenta, vamos dizer assim. Depois vamos falar mais do elemento do ano e dos trânsitos do ano, o que é que trazem, o que é que importam, o que é que simbolizam de especial. Depois vamos fazer um mergulho um pouco mais na componente mais política, coletiva ou, de certa forma, mais sociológica destes trânsitos e deste novo ano. E, finalmente, o quarto ponto, nós vamos falar do significado mais em termos individuais, ou seja, em que eu darei aqui perspectivas sobre, no vosso caso, ou no teu caso em particular, segundo o teu mapa astrológico, a tua data de nascimento, o que é que isto poderá implicar em termos dos teus processos de evolução. Entretanto, se quiseres saber mais sobre o nosso trabalho, podes ir a astropor.com, portal da astrologia ou Astrologia de Portugal, para saber mais sobre cursos, retiros, consultas e muitos outros eventos. Então, vamos a isto, começando com o tema do regente do ano. Então, haverá um astro a governar o novo ano? E, se sim, se existe esse novo astro, qual será e porquê? Então, eu gosto particularmente da estrutura do ciclo de 7 anos e importa dizer que, na astrologia, não há propriamente um consenso sobre qual é que é o ano, o planeta que rege o novo ano, ou seja, há diferentes opiniões e eu vou apresentar aquilo que é o ciclo que me faz mais sentido, tendo em conta a minha investigação de várias décadas de verificação e de teste a este mesmo ciclo. Então, este ciclo parte do princípio de uma estrela que é a estrela caldaica ou a estrela dos magos, e que no fundo representa os 7 astros principais, ou seja, até Saturno, incluindo o Sol, incluindo a Lua. E segundo, se nós seguimos o ritmo desta estrela, digamos, começando no planeta mais velho, digamos assim, para o mais novo, ou seja, de Saturno até à Lua, nós temos uma sequência de temáticas importantes que acontecem a cada ano. E eu vou explicar com um bocadinho mais de detalhe qual é que é a lógica de poder ser um ano da Lua e o que é que isso significará, tendo em conta também as lógicas dos anteriores anos e do enquadramento onde eles estão envolvidos. Então, importa dizer que também haverá um regente auxiliar, um regente secundário, que será Saturno ou Neptuno, dependendo da abordagem que vocês tenham, e finalmente um regente terciário, que é o planeta Marte. E, portanto, nós podemos dizer que existem, segundo a linguagem tradicional, um regente principal, Lua, e 2 regentes mais, digamos assim, auxiliares, Marte e Saturno, e por si só, esta combinação é um pouco explosiva, é um pouco conflituosa, porque são astros que não se dão bem entre si. E isto já pode sugerir que há um jogo de forças a envolver, digamos assim, o novo ano e que importa reconhecer como grande possibilidade. Então, se nós virmos, por exemplo, o ano 2025, que agora termina, que foi um ano em que um dos temas principais foi o tema, por exemplo, das tarifas de Trump. Mas se nós repararmos, há 7 anos atrás, em 2018, também um ano de Mercúrio, também esse foi um dos temas dominantes, portanto, a guerra tarifária ou trade war. Mas para além disso, por exemplo, houve um objeto do espaço que foi assim mais falado em 2018, que foi o Oumuamua,
considerado uma possível nave espacial, e este ano, em 2025, houve algo ainda mais extraordinário, que foi o objeto celeste 13 Atlas, que se pensava inicialmente ser um cometa, e depois percebeu-se que afinal não, que pode haver mesmo aqui algo de mais extraordinário extraterrestre. Então Mercúrio tem a ver com os transportes, tem a ver com o espaço, também tem a ver com o comércio, e daí os temas do comércio e das tarifas terem sido relevantes durante o ano 2025. Mas se olharmos um pouco mais para trás, e já agora o próximo ano de Mercúrio será em 2032, que possivelmente terá de novo estas temáticas. Depois, antes disso, 2024 foi um ano de Vênus. E os anos de Vênus são anos em que há destaques do feminino, mas também que há alguma prosperidade, sobretudo em termos das bolsas, e às vezes alguns escândalos sexuais, às vezes movimentos de jovens. E o que aconteceu em 2017, por exemplo, foi um ano de Vênus de fogo, foi o movimento Me Too, de emancipação das mulheres e de expressão em relação aos abusos que sentiram. Em 2024 houve uma mulher em destaque, sobretudo na política americana, Kamala, e houve também os escândalos Epstein com eco ainda hoje com mais destaque. Mais haveria a dizer, mas basta dizer que o próximo ano de Vênus será 2031. Houve também uma razão técnica que explica a eleição de Trump em 2024. Foi o facto do seu regente auxiliar ser a Lua em Leão, e da outra vez que aconteceu a Lua em Leão foi em 2016, e também houve a eleição de Trump. Mas por falar em Trump, 2023 foi também um ano do Sol, agora recuando um ano mais. Portanto, 2031 será o próximo ano de Vênus. Mas se nós vimos agora os anos do Sol, foram anos em que houve destaques de novos líderes, ou que houve um carisma particular de líderes políticos. Então, por exemplo, em 2023 foi eleito o presidente Milei, também um líder com uma juba também e carismático. Em 2016 foi um ano do Sol de Fogo, foi eleito Trump, o tal ano que também tinha a Lua em Leão. E o próximo ano do Sol será, por esta lógica, 2030. Será o próximo ano do Sol. Recuando ainda um pouco mais, 2022 foi um ano de Marte. Os anos de Marte são tipicamente anos destrutivos, com guerras, com questões terroristas, ou com questões energéticas, ou com questões financeiras. Foi o caso, foi um ano de Marte em ar, de Aquário e de Gêmeos, e foram países frios de Aquário e países irmãos Gêmeos que entraram em conflito. 2015... Antes disso, portanto, também foi um ano de Marte, um ano de atentados terroristas, e se virmos bem, os vários anos de Marte têm tido sempre essa nota. Ou seja, por exemplo, 2001, a crise do 11 de setembro, 2008, crise do Lehman Brothers, e assim sucessivamente. Recuando outro passo atrás, portanto, o próximo ano de Marte será 2029, onde nós poderemos esperar algumas destas características ou até algumas destas tendências. 2021 foi um ano de Júpiter de ar, e os anos de Júpiter são os anos de alguma esperança, ou de alguma liberdade, ou de alguma crença. Neste caso foi o libertar-nos um bocado em relação ao ano da pandemia, que foi o ano anterior. Também são anos às vezes de alguma bolha, em termos especulativos, o que aconteceu em 2021, tal como aconteceu, por exemplo, em 2007, também anos de Júpiter, em que houve, por exemplo, o real estate bubble, ou a bolha do imobiliário, que deu origem depois à crise de 2008. Então, são anos às vezes até com uma certa expressão democrática e de progresso científico de alguns tratados, mas também tem esta componente da bolha. Então o próximo ano de Júpiter será 2028, não estamos muito longe, e é um ano que promete ser bastante marcante, lá chegaremos. Depois, se recuarmos mais um passo atrás, temos o ano de Saturno, que iniciou este ciclo de 7 anos, que vai terminar em 2026 com a Lua de Fogo. Então, 2020 foi Saturno em Terra, o governante. Saturno em Terra, digamos que os anos de Saturno são anos em que há muita expressão das autoridades e dos governos, em que eles têm mais poder sobre o povo, e às vezes acontece serem anos de pestilência ou de algumas doenças, que foi o caso tanto de 2020 com o Covid, como foi o caso de 2013 com o surto de ébola. Então é normal pandemias ou vírus mais acesos durante anos de Saturno, anos de Satã, já agora, tal como às vezes acontecem mortes de figuras públicas. Por exemplo, em 2020 houve uma figura pública relativamente relevante que faleceu, que foi Maradona, e em 2013 Mandela faleceu, houve um grande funeral, e também foi em ano de Saturno, embora zodiacalmente e não tanto enquanto ano civil, também faleceu, por exemplo, Eusébio. Então, já agora, só importa lembrar que os anos zodiacais não são exatamente correspondentes aos anos civis, o que quer dizer que o ano zodiacal começa a 20-21 de março,
enquanto o ano civil começa a 1 de janeiro. Podemos dizer que 2, 3 meses antes de começar o ano zodiacal, nós já temos uma, digamos que, mistura de informações ou de energias, daí podermos falar um pouco já do novo ano zodiacal que começa 2 a 3 meses antes, porque há esse cruzamento, digamos assim, de influências. Então, o próximo ano de Saturno será 2027, que será um ano de Saturno de fogo, e naturalmente haverá mais expressão das autoridades, possivelmente com alguma arrogância ou prepotência e com, se calhar, alguma violência. Em qualquer caso, os anos de fogo normalmente até são anos de algum entusiasmo positivo. E importa também dizer isso. Finalmente, o que importa compreender 2026, o que é que será, o que é que foi marcante nos anos da Lua. Portanto, o que é que aconteceu de significativo nos anos da Lua. Então, por exemplo, em 2019, nós tivemos protestos pela Terra, pelo clima, onde se destacou particularmente a ativista climática Greta Thunberg e tivemos também, no caso, a eleição para a Comissão Europeia como presidente da primeira mulher, ou seja, Ursula von der Leyen. Então, este foi um episódio. Vamos ver se nos episódios anteriores da Lua, antes anteriores anos da Lua, também se verificou algo semelhante. E, à partida, sim. Por exemplo, em 2012 houve o grande destaque de uma ativista paquistanesa pelos direitos dos homens, dos jovens e das mulheres pela educação, Malala, que foi baleada e sobreviveu. Mais tarde, tornou-se Prémio Nobel da Paz. Isto foi em 2012, ano da Lua. Terá sido o ano da Lua de água. Em 2005, terá sido também um ano da Lua de fogo, tal como 2026. Portanto, particularmente interessante de perceber. Tivemos a eleição da primeira chanceler mulher na Alemanha, que foi Angela Merkel, e que teve grande destaque político nos anos seguintes. Então, sim, parece haver aqui uma estrutura. E finalmente, em 98, que foi o outro ano da Lua, um dos temas de destaque foi o escândalo de Monica Lewinsky e a destituição de Bill Clinton, e houve também outros eventos muito associados à Lua nesse ano, em que tipicamente os anos da Lua, e agora entrando nessa questão que é o que é que significa em particular um ano da Lua em termos de tendências, e há aqui várias questões que se destacam. Primeira coisa, a Lua simboliza o povo, em astrologia tradicional, e em anos da Lua normalmente há maior capacidade de expressão do povo. Ou seja, o povo tem voto na matéria. E esse voto na matéria, muitas vezes, manifesta-se de duas formas, ou de várias formas, como protestos, manifestações e eleições. As eleições são tipicamente eventos lunares, ou o provocar eleições por destituição de governo. Ou seja, o povo querer tomar poder. E, portanto, esta é uma característica muito importante, típica, mas também, ou seja, para além disso, haver mais artistas que se destacam, ou seja, é um ano particularmente fértil em termos de criatividade artística. Por exemplo, em 2012 houve um famoso artista coreano que se destacou para o mundo com uma música que se tornou famosa, Gangnam Style, e houve muitos outros artistas, como por exemplo Chaplin, que surgiram em anos da Lua. Então são anos férteis para a arte e para a criatividade, mas também são anos em que, como nós vimos aqui por estes padrões, são anos em que muitas vezes se destaca a mulher, e particularmente no domínio da política. Então, à partida, esta será uma nota de grande ou enorme probabilidade para o ano 2026. É mais manifestações populares, mais protestos, mais greves, eleições importantes, artistas com uma boa performance, digamos assim, e com muita criatividade, ou novos artistas, às vezes novas plataformas que se tornam importantes para o público no futuro, como por exemplo aconteceu com o Google ou com o YouTube. Essas plataformas nascem, e finalmente o tema das mulheres na política poderem se tornar influências maiores. E já lá vamos a este ponto, mas para dizer então que, para já, esta é uma ideia só pelo facto de ser um ano da Lua. Só pelo facto de ser um ano da Lua, 2026 já comporta muitas destas características.
E vamos agora entrar em detalhe sobre o que é isto de ser um ano também de fogo, o que é que pode significar mais em termos políticos específicos, tendo em conta o contexto todo que está a acontecer neste momento no mundo, e então o que é que pode representar em termos mais individuais. Mas eu quero só lembrar isto, é que nós temos regentes secundários, que são Saturno e Neptuno, que por si simbolizam a construção, digamos assim, da espiritualidade na matéria, mas a desagregação de instituições. Temos também um regente terciário, que é Marte, porque a lua do ano, especificamente a 21 de março, é uma lua de Carneiro, para além de Carneiro ser uma energia dominante do ano todo por Saturno estar em Carneiro, e portanto há aqui uma certa turbulência entre o entendimento entre a lua, o povo, e a autoridade de Saturno, também nesta descoberta moral, espiritual, que representa o planeta Neptuno. Então, vamos então agora entrar para a questão do elemento do ano e dos principais trânsitos para o novo ano. Então, sobre o elemento do novo ano, dos 4 elementos, será que nós podemos dizer que existirá um elemento dominante? Também não há consenso na astrologia sobre este tópico. Eu tendo a achar e a escolher um princípio, segundo o qual, a partir do elemento do ano, será o elemento onde transitará o astro que governa a sociedade, que é Saturno. E, portanto, se Saturno transita a maior parte do ano em fogo, neste caso Carneiro, será um ano tendencialmente de fogo. Se houver reforço de outros astros, como é o caso em fogo, isso fica ainda mais confirmado. Se não houver, e se todos os outros astros estiverem em signos ou um elemento contraditório, poderá dar-se o caso desse não ser o elemento dominante, apesar de ser o elemento de Saturno. Neste caso, 2026, não há dúvida nenhuma, porque nós teremos Saturno em Carneiro a maior parte do tempo. Teremos também, desde mais ou menos 20 e poucos de fevereiro, teremos também Júpiter em Leão a partir de 1 de julho, também um signo de fogo. Temos também Marte em Leão a atravessar Carneiro e Leão no final do ano. Temos a Lua em Carneiro no ingresso do Sol na primavera. Portanto, não haverá dúvida alguma que o fogo será o elemento dominante do novo ano. Só para vocês verem também a importância disto, perceber o elemento dominante, ajuda-nos a entender mais detalhes sobre a questão específica do novo ano. Por exemplo, 2019 foi um ano da lua de terra virgem. Então foi o ano da mãe terra e houve muitos protestos pela mãe terra. Já o ano de 2020, como eu disse, foi um ano de Saturno de terra. Então as pessoas ficaram todas literalmente em terra. No ano de Sol de Fogo, por exemplo, foi um líder de fogo, ou seja, um líder loiro, com a cara vermelha, e portanto o fogo está muito associado aos povos brancos, que se destacou, neste caso foi 2016, a eleição de Trump. E portanto nós podemos ver, no caso da Vênus de Fogo, também mulheres mais no sentido germânicas ou americanas, mais loiras. Portanto, nós podemos ver que o fogo tem muito a ver com os povos do norte, mais alourados, mais ocidentais, à partida. Mas não só. O fogo em si chama para temas de competição por poder, lutas por poder, chama portanto, lideranças novas, portanto, muita luta ao nível da política e também muita atenção para o tema do desporto. Não podemos esquecer que 2026 é um ano emocionante também por ser o ano em que se acontecerá a Taça do Mundo de 2026 a acontecer nos Estados Unidos, México e Marrocos, onde Portugal vai estar. Mas para dizer que, para além disto tudo, há outra temática muito importante dos anos de fogo. E essa temática tem muito a ver com a questão das identidades e das soberanias nacionais. Ou seja, são anos em que naturalmente os povos quererão assumir mais independência e mais a sua soberania. E portanto é normal que isto dê asa a mais crispações, lutas e conflitos, e iremos mergulhar nesse ponto. Agora, lembro que os ciclos importantes que vão acontecer, para além desta entrada de Júpiter em Leão, já agora em plena Copa do Mundo ou Taça do Mundo, Marte em Leão a 29 de setembro, fica lá 2 meses, e a 18 de novembro faz conjunção com Júpiter. Portanto, nós teremos aqui a energia de Leão ao rubro. A energia de Leão também é a energia de Trump, portanto, acredito que ele esteja com mais visibilidade os assuntos da vida dele e a política dele do que nunca. Em qualquer caso, há aqui outro ciclo que se intromete pelo caminho, que é um ciclo mesmo muito importante, que tem a ver com a conjunção de Saturno e Neptuno a 21 de fevereiro de 2026, que de facto inaugura aqui outra era,
para a sociedade, uma vez que é um início, uma conjunção no grau 0 de Carneiro, é uma nova era para a sociedade, cuja proposta é a construção do templo espiritual, mas, como é o signo da queda de Saturno, Carneiro, podemos dizer que é um ciclo em que naturalmente poderá haver erosão da democracia e crises das instituições. Ou seja, os governos e os Estados a não darem conta do recado. E a haver uma certa falência das organizações estatais em não conseguir cumprir com o seu papel de ajudar à sobrevivência da comunidade e à proteção e à defesa da comunidade. Então, este é um ciclo que não digo que seja fácil. Este ciclo de Saturno-Neptuno tem outras coisas positivas associadas. Como eu disse, é Neptuno que mergulha também no grau 0 de Carneiro, e a proposta é cada pessoa assumir o poder pessoal e não estar à espera de salvadores ou de santos ou de milagres. Portanto, a energia de Carneiro é uma energia de ação, de movimento, de decisão. Então pede que todos nós reconstruamos as nossas fortalezas em termos de segurança e sejamos capazes de tomar grandes decisões, mas que não seja de forma demasiado egoica, porque Saturno e Neptuno pedem-nos respeito também pelo outro e profundidade. E, portanto, é um ciclo que só por si merecia uma apresentação inteira e que podemos falar depois. Em qualquer caso, foi um ciclo comum, o ciclo da conjunção Neptuno-Saturno, quando ruíram algumas instituições ou quando se construiu o comunismo. Por exemplo, da última vez que aconteceu uma conjunção Saturno-Neptuno foi com o colapso do comunismo e com a queda do Muro de Berlim. Então, possivelmente haverá aqui quedas de muros ou desagregação de muros ou de blocos, ou de organismos de Estado ou de estruturas de Estado. E claro que, como veremos, isso pode ter um pouco a ver, em específico, com o tema também da União Europeia. Agora, há aqui outras temáticas também importantes que têm a ver com o facto de Urano entrar em Gêmeos, mais ou menos a 25 de Abril, definitivamente em Gêmeos. Já fez a primeira incursão em julho de 2025 e agora entra definitivamente neste novo signo, e fazendo ele uma articulação muito favorável com Neptuno e com Plutão, também Aquário, nós estamos claramente a viver uma revolução brutal em termos tecnológicos. Nós estamos a viver, não temos a noção do que é este salto quântico que estamos a processar com a questão da inteligência artificial. Ou seja, há uma velocidade quase exponencial de desenvolvimento de certos problemas da ciência e de questões sociais, com o facto de haver esta aceleração através da inteligência artificial. Então nós estamos até 2027 ainda em harmonia e ainda em, de certa forma, sonho, a viver uma espécie de, ao mesmo tempo, deslumbramento tecnológico, e é normal que nós assistamos ainda mais a este deslumbramento tecnológico até 2027, porque as descobertas são, de facto, têm sido extraordinárias e vão ser cada vez mais. Então, esta questão do salto quântico da sociedade, da utilização da inteligência artificial, dos novos tipos de comunicação, por exemplo, dos carros self-drive, dos robôs, das traduções simultâneas em termos linguísticos e não só, da aceleração das energias alternativas e tudo, pronto, de facto com grande poder e com grande força, por exemplo, a computação quântica, todas estas áreas à partida terão hipótese de uma evolução maior, incluindo as criptomoedas, que não se portaram grande coisa durante o ano 2025, mas em 2026 terão a oportunidade de voltar um bocadinho à carga no bom sentido. Então, isto são alguns dos trânsitos desta tónica de fogo, portanto, uma tónica de busca de identidade e expressão do eu, de expressão da autoridade, de expressão de poder e de algum tipo também de competição. Portanto, a questão desportiva sempre muito o futebol, toda a componente desportiva vai estar sempre muito destacada, muito possivelmente, os jogos, a questão dos jogos e a questão dos campeonatos e das buscas de novas lideranças. Portanto, tudo isto são temas um pouco mais associados a fogo. Agora, a questão que se coloca é, então, mais especificamente, em termos políticos concretos, o que é que se poderá passar, em termos de cenários, por ser um ano da Lua de fogo em Carneiro ainda por cima. Portanto, o que é que nós podemos esperar disto? É o que vamos ver agora mesmo.
Tendo em conta todo este enquadramento, Lua de Fogo em Carneiro e os temas da expressão do povo ou da mulher ou dos artistas, tendo em conta o fogo, busca de soberania, temas de assumir poder na política, competição desportiva e identidade, o que é que isto poderá significar para o mundo em específico? Sejamos pragmáticos. Então, eu vou sugerir algumas hipóteses, atendendo também ao contexto coletivo mundial. Então, uma grande possibilidade são novas lideranças femininas na União Europeia ou na Europa, ou um reforço das lideranças femininas que já existem. Tal como aconteceu, por exemplo, em 2005, com a eleição de Angela Merkel. Pode acontecer também lutas mais acesas entre aquelas forças que querem enviar tropas para a guerra na Ucrânia, tropas europeias, e os países que não querem que isso aconteça. Obviamente, lutas pela questão da imigração. Ou seja, o povo vai querer manifestar-se, vai querer levantar e erguer as armas para se defender contra a questão do excesso de abertura de fronteiras. Acontece que aqueles que já têm as fronteiras demasiado abertas podem entrar em maior conflito interno. Então, nesse aspecto, pode ser um ano um bocadinho crispado em termos desses conflitos do povo e dentro do povo. E, portanto, tendo em conta estes cenários, questiono, será que nós podemos ter, por exemplo, mais destaque de líderes da direita nacionalista, como, por exemplo, Marine Le Pen? Ou será que Giorgia Meloni terá outro peso mais relevante na União Europeia? Ou será que von der Leyen vai reforçar poder ou perder o seu poder? Ou será que surgirão novas forças, ou com mais destaque, como por exemplo a alemã Alice Weidel, que dirige a direita nacionalista alemã, e ganhar mais força no contexto europeu? Ou será que surgirão outras líderes? Ou será que até poderão ser líderes masculinos? Ou será que serão noutras zonas do globo, como por exemplo o Brasil, onde nós vamos ter eleições, ou na Venezuela, que está aqui também um pouco em cima da mesa. Em qualquer caso, parece que questões como impostos excessivos, inflação excessiva, pode provocar o tema da guerra, tudo isso pode dar aso aqui a um barril, de certa forma, de pólvora, em que poderão surgir mais greves, em que poderão surgir mais protestos e movimentos políticos. De certa forma, podemos dizer que o tema da Lua em Fogo pode ser um bocadinho o povo em fúria. Mas, se for um povo em fúria, que povos em específico na Europa? E claramente, os povos com mais tónica de carneiro são os povos, de certa forma, do centro da Europa, mais germânicos, como por exemplo Inglaterra, Holanda, Alemanha, França. São aqueles povos que à partida fazem parte do núcleo de carneiro. E logo, podemos dizer que dentro desse núcleo é normal, seja Inglaterra, seja até Irlanda, seja França, Alemanha, Bélgica, Holanda, como eu disse, poderão surgir movimentos mais fortes nesta tal luta nacionalista patriótica, no sentido quer de limitar um pouco mais o excesso de poder das autoridades da elite da União Europeia enquanto Comissão Europeia, por exemplo, seja para exercer mais sobre os próprios direitos, como por exemplo já recentemente aconteceu com os agricultores. Então não podemos esquecer que Saturno conjunto a Neptuno em Carneiro já tem como implícito uma certa dissolução de estruturas governativas, uma certa erosão dos poderes institucionais e dos grandes poderes do Estado. E nós temos que lembrar que a União Europeia foi construída no ciclo de Neptuno em balança até Carneiro. Portanto, no ciclo bom de idealização das parcerias e de idealização dos grupos e das equipas. E nós começamos, a partir do próximo ano, com mais destaque, já começando em 2025, portanto, no ano que passou, mas nós temos outro campeonato a acontecer, que é um campeonato em que o que se idealiza mais são as nações independentes e a sua soberania alimentar, energética, política e financeira monetária. Portanto, isto naturalmente pode dar aso a aqui bastantes convulsões
e, sobretudo, se houver mais censura e se houver um puxar de mais impostos para a guerra na Ucrânia, se houver a questão do rearmamento europeu, que à partida terá que haver, porque os Estados Unidos retiraram, de certa forma, financiamento, então esse tema do rearmamento da Europa às armas, será, à partida, um tema dominante e todo o tema da reconstrução da Europa em geral. Então, temos também que dizer que outra componente, como eu disse, artistas podem estar em destaques, porque aqui falamos mais da componente política. Penso que está claro qual é que é o caldeirão ou qual é que é o cenário em que estamos envolvidos. Por um lado, é uma excelente oportunidade, eu diria mesmo grande oportunidade, para o povo democraticamente se expressar, porque terá mais, digamos que, oportunidade para ser ouvido e para que a sua unidade faça moça em termos das estruturas governamentais e, portanto, consiga fazer alguns movimentos mais diferenciadores na política, ou seja, de certa forma, revoluções. Mas também importa falar de outros fatores típicos de anos da Lua. Então, já agora, iremos ter, teoricamente está programado, uma viagem à volta da Lua tripulada pela primeira vez, supostamente desde que o homem chegou à Lua. Portanto, isso será um tema lunar direto, para além, como já falámos, das questões políticas. Claro que aqui falámos mais da questão europeia, porque digamos que é um continente que está mais associado à energia de Carneiro, mas, obviamente, tudo isto terá também expressão noutros países, incluindo os próprios Estados Unidos, em que é normal que haja também estes movimentos de maior revolta, ou pelo menos mais expressão de contestação do povo em relação a como tem sido construído o governo e como o governo está a atuar. Recentemente houve mais novidades sobre o escândalo Epstein, em que percebeu que o presidente também estava envolvido, e também outros políticos a denunciarem que tinham sido chantageados pelo lobby israelita. Então este tema também israelita naturalmente poderá vir à tona, até porque, estando a fechar um ciclo de 7 anos desde a pandemia 2020, é normal que haja alguns pontas soltas sobre o que se passou, por exemplo, em relação à censura dos órgãos de informação durante a pandemia, em relação à verdadeira validade das vacinas, etc. Todos estes temas poderão ainda ser completados, ultimados, terminados, rematados durante o ano 2026, por rematar, de certo modo, o que aconteceu no ano 2020. Agora, isto foi sobre a questão mais coletiva. Também interessa saber, nos casos individuais do teu mapa, ou do mapa de cada pessoa que está a ouvir, ou da estrutura individual de cada um, que implicações terá toda esta corrente de energia, de fogo, de lua em Carneiro e destes trânsitos. É o que vemos já a seguir. Então, em termos individuais, uma coisa é a Lua reger um ano coletivamente. O que é que isso quer dizer em termos individuais, pessoais? O que é que quer dizer Saturno e Neptuno estarem conjuntos em Carneiro? Então, começando por aí, podemos começar por vários pontos. Este pode ser um ponto de começo. Eu diria que tem muito a ver com assumir o herói interno, ou seja, assumir o guerreiro interno, o guerreiro espiritual, um guerreiro responsável, altruísta, mas também centrado em si e na sua própria identidade e no seu próprio poder. Portanto, trata-se, como eu estava a dizer há pouco, não esperar por salvadores externos, seja o Estado, seja o patrão, sejam subsídios, sejam grandes empresas, e a própria inteligência artificial está a transformar radicalmente a forma como as empresas estão a trabalhar e, naturalmente, haverá mais despedimentos, haverá mais desemprego e as pessoas não podem contar tanto com essas estruturas, têm que aproveitar estas novas ferramentas para se empoderar e para se tornarem possivelmente mais independentes, até do ponto de vista profissional. Algumas, se calhar, não terão outra hipótese. Então, é uma fase de decisão, de afirmação de independência, ou então grande crise, se cada pessoa individualmente não viver essa afirmação pessoal, essa decisão de coragem. No fundo, por ser um ano da Lua, deixar as emoções e o povo interno manifestar-se, ou seja, uma espécie de revolução interna, e viver também mais a componente física, a componente de expressão desportiva, a adrenalina e a autoliderança. Então, isso só por termos muita energia de Carneiro e por termos esta grande conjunção, já por si representa a construção do templo sagrado interno. Depois, para além disso, claro que Júpiter entrar em Leão a partir do meio do ano
diz-nos o quê? A importância de irmos a jogo. Ou seja, a importância também de nós sermos mais arriscados, para sabermos ser estrelas, para nos divertirmos, para nos expormos, viver em paixão. Então é um bocado para nós não termos alguns pudores ou vergonhas e sabermos ser quem somos de forma autêntica e não ter receio de o expressar. E para o expressar, poderemos utilizar também o Urano em Gêmeos, que, segundo o qual nós teremos aqui novos formatos e tecnologias de comunicação à nossa disposição, que possam, por exemplo, traduzir as nossas palavras para outras línguas, outras formas de ver também os transportes, outras formas de ver contactos sociais, e o Urano em Gêmeos também pede isso, pede para falarmos com outro tipo de pessoas, para andarmos noutro tipo de transportes, para utilizarmos outro tipo de aplicações e até de redes sociais e para comunicarmos de outra maneira. Então, por exemplo, os carros self-drive estarão mais, digamos assim, badalados, por exemplo, os robôs e outros automatismos relacionados com a questão do Urano em Gêmeos, é normal que se acentuem, portanto, teremos que aproveitar mais isto. Então, com mais detalhe, o que é que eu sugiro? Que cada pessoa que está a ver isto, tu que estás a ver esta apresentação, que penses assim, se é o ano da Lua e os ciclos são de 7 anos, em que há temas comuns, o que é que eu terei vivido em 2019? O que é que estarei a viver em 2019? Seria um ano mais construtivo, mais criativo? Seria um ano mais fechado? Seria um ano mais aberto? Seria um ano mais positivo da parte emocional, mais positivo da parte profissional? O que é que tu te lembras sobre 2019? O que é que tu te lembras sobre 2012? Porque poderá haver aqui questões semelhantes sobre 2026 comparado com 2019 e comparado com 2012. Então, se tu fizeres essa análise pessoal, poderás já chegar a mais conclusões. Depois, importa também dizer que vamos ter várias retrogradações dos planetas interiores, ou seja, Mercúrio e Vênus, em signos de água. Mercúrio vai fazer retrogradação em Peixes em março, depois vai fazer retrogradação lá para junho, julho em Caranguejos e depois fará em Escorpião em novembro. Ao mesmo tempo, final de outubro para novembro, Vênus vai fazer retrogradação em Escorpião. E o que é que isto significa? Significa que nós vamos ter que aprofundar os nossos laços emocionais e familiares. Vamos ter que, possivelmente, também nos curarmos mais das memórias do passado. Vamos ter que trabalhar os laços com as pessoas que já não víamos há muito tempo da nossa família e nossos amigos. Portanto, há aqui um trabalho de consistência emocional e de resgate emocional que é preciso fazer, diria eu, também à luz destas retrogradações em específico. Mas, já que falamos também de Carneiro, Caranguejo e Leão, no teu mapa astrológico, quando tu tiveres estes signos, as casas onde tiveres estes signos, são casas que poderão ser mais dinamizadas durante estes próximos anos. Portanto, se tem Carneiro na casa 11, é a casa das amizades. Se é Carneiro na casa 9, pode ser a casa das viagens. Se tens Leão na casa 4, poderá ser a família. Mas se for a casa 2, pode ser o dinheiro. E depois perceber onde é que está a tua Lua. Porque quando está a tua Lua e o que ela governa no teu mapa, também são áreas de maior, digamos assim, dinâmica de movimento. Portanto, se tens a Lua na casa 3, pode ser novos cursos que tu venhas a fazer. Se tens a Lua na casa 6, pode ser qualquer coisa em termos de saúde. E assim sucessivamente para a casa onde tens Caranguejo. Portanto, são casas muito ativadas, particularmente neste novo ano. Agora, que pessoas em específico, atendendo aos seus processos de signo solar e signo ascendente e não só, poderão ser mais desafiadas e como? Então aqui eu coloco, embora não goste particularmente de falar dos elementos individuais, porque para isso é importante fazer uma consulta individual, mas eu diria que os signos mais desafiados claramente são Carneiro, Caranguejo e Capricórnio, sobretudo os do início de cada fase, ou seja, dos primeiros graus, 5, 6 graus de Carneiro, 5, 6 graus de Caranguejo, 5, 6 graus de Capricórnio. Porquê? Porque precisamente são os que se estarão mais desafiados pela entrada de Saturno e Neptuno em Carneiro, nos primeiros graus de Carneiro. Logo, estas pessoas em particular, que fazem anos, por exemplo, a 20 e poucos de março, a 20 e poucos de dezembro, a 20 e poucos de junho, são pessoas que terão maiores desafios de crescimento pessoal, de humildade, de resiliência, de paciência, de organização, de ambição, de ordem, de planeamento, mas também de espiritualidade, de altruísmo, de profundidade e de procura de sentido para a vida, de um sentido maior para a vida. Então há aqui uma reconstrução do eu, digamos que mais delicada, mais profunda,
e que pode exigir algum apoio externo. Então, estas são aquelas que eu considero os número 1 em destaque em termos de trânsitos. Depois, as pessoas que, com a energia do início de Leão e de final de Caranguejo, particularmente, ou seja, que fazem anos mais proximamente a 20 de julho, ou 18, 19, 20 até 23 de julho, terão trígonos destes mesmos trânsitos e terão também a passagem de Júpiter sobre o Sol ou ascendente, se for o caso. Então, estas pessoas poderão ter, de facto, mais prendas, mais reconhecimento, mais prémios, mais, digamos assim, oportunidades fáceis, ou mais esperança, ou mais alento, ou mais oportunidades. E, portanto, se tiverem essas oportunidades, é óbvio que é para aproveitar as mesmas para crescerem, expandirem e serem mais felizes. Depois, importa também lembrar que Urano, ao entrar em Gêmeos no final de abril, de certo modo vai obrigar ou vai colocar aqui um desafio de libertação, de salto quântico, de evolução individual, de liberdade às pessoas com a energia do início de Gêmeos, ou seja, nos primeiros dias de Gêmeos, ou seja, 20 e poucos de maio, 18, 19 de maio a 20 e poucos de maio, mas particularmente também, para dar este salto, as pessoas com energias no fim de Touro e início de Escorpião, no fim de Virgem e início de Peixes, uma vez que, exatamente, ou seja, no início de Virgem, fim de Leão, exatamente, e no fim de Touro, início de Gêmeos, já disse, e no fim de Aquário, início de Peixes, assim é que é. Então estas pessoas nos inícios de signos mutáveis que fazem quadratura com Gêmeos ou os próprios Gêmeos, portanto 20 e poucos de agosto, fazem anos a 20 e poucos de agosto, ou 20 e poucos de março, por exemplo, ou 20 e poucos de maio, são pessoas que terão à partida este desafio de salto quântico, de maior uso das tecnologias, de maior salto financeiro, de maior independência, de mais viagens, de mais liberdade. Portanto, estas pessoas em particular estarão, digamos que, mais em ressonância com este trânsito de Urano em Gêmeos. Finalmente, para recordar que, como eu disse, é um ano teoricamente com potencial para ser emocionante, tanto em termos políticos, como em termos artísticos, como em termos desportivos, sendo um ano da Lua, a importância da criança interior se manifestar, também para as pessoas se divertirem, para brincarem, para jogarem, para também ligarem à família, para também fazerem algum tipo de atividade física que lhes dê também prazer, mas em geral é um ano que pode ser muito criativo, muito criador. É verdade que existem aqui tensões em jogo, porque a Lua não gosta muito de Carneiro, portanto é um planeta considerado benéfico, um astro considerado benéfico, a Lua, o planeta do povo, mas num território dos planetas considerados desafiantes, que são Marte e Saturno, e portanto há aqui um certo choque de poderes, como eu referi, daí poder ser um ano mais turbulento em termos de algumas crises sociais e também dos tais protestos, mas onde é suposto nós trazemos as nossas emoções à tona, a nossa força de vontade, a nossa sensibilidade também, mas com coragem e com dinamismo. Então, isto resume um pouco o que me parece que sejam tendências do próximo ano de 2026, para o qual eu desejo aqui a todas as pessoas que estão a assistir este vídeo um maravilhoso ano, com tudo de bom, e que comentem no YouTube este vídeo, que partilhem com os amigos se gostaram, que comentem se aquilo que não consideram tão correto, que acrescentem coisas, que sobretudo vão ao nosso site astropor.com, ver os cursos que temos em vigor agora, os retiros que temos, as consultas. Recentemente, no início do ano, damos sempre um curso, de certa forma, da astrologia mundial, mas focado na componente financeira. E nós vamos analisar com mais detalhe todos estes ciclos, mas apareçam, partilhem, comentem tudo o que acharem. Acima de tudo, o que eu desejo é um extraordinário 2026. Grato.